Bom dia, queridos. Quero convidar todos a abrir as suas Bíblias lá em Salmo de número 25, nessa que é uma oração de Davi, pedindo, clamando pela ajuda de Deus. Então, abra sua Bíblia, né? Salmo de número 25. Mas antes da gente fazer a leitura, vamos orar também, né? Vamos falar com Deus e entregar esse momento nas mãos de Deus. Pai querido, nós te agradecemos por mais essa manhã, por mais esse dia que se renova com as tuas bênçãos. Te pedimos, Senhor, para que o Senhor nos ensine através da sua palavra e que ao salmo de hoje, esse salmo de número 25, possa nos trazer princípios para vivermos uma vida da maneira que te agrada. Colocamos esse tempo então nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nesse salmo, né, de Davi, ele luta com questões sérias da vida. Esse é o contexto da vida de Davi. E ele então ele evita negar os seus problemas, né? Ele não vai negar os seus problemas, ele reconhece cada um dos seus problemas, ao mesmo tempo que ele afirma a sua própria dependência de Deus. Ele reconhece a necessidade de confiar em Deus diante das lutas da vida e ele também nomeia, né, as pessoas que causam problemas para a sua vida. Tudo isso ele vai colocar diante de Deus e nós queremos aprender então com esses 22 versículos do Salmo 25, que tem uma sequência na sua língua original, né, chamada de acróstico, né? Tem uma certa palavra ali que vai iniciando cada um dos versículos, que só daria para entender na língua hebraica. Mas eu dividiria então esse salmo, né? Eu quero dividir em 3 grupos. O primeiro deles, que vai de 1 a 7, nós vamos perceber aqui uma oração em tempos de angústia, né? Nesse tempo de dificuldade, Davi, ele clama a Deus. Então, as orações em tempos de angústia, versos 1 a 7. Depois, nós temos um louvor no tempo de confiança, como ele agradece e ele se mostra confiante em Deus. E, por último, uma última parte, tem a petição por socorro na adversidade. Então, Davi oscila, né, entre a oração, o pedido angustiado e também o reconhecimento de que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos olhar cada um desses momentos. O primeiro deles, né, as orações em tempos de angústia, versos 1 a 7, Salmo 25, 1 a 7. Então, Davi começa dizendo: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Então, quando Davi ora assim, né, dizendo a ti, Senhor, significa que a base desse pedido de proteção é a simples confiança que o salmista tem em Deus. Mesmo que os seus inimigos não tenham vencido Davi, eles são essa constante ameaça para a vida dele. E Davi então segue apelando, né, pela misericórdia e pela bondade de Deus que se revelam na história. Veja o versículo 2, ele diz: Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Então aqui nos versículos 2 e 3, a palavra envergonhado aparece 3 vezes, ensinando que a vergonha, ela vem para o perverso, enquanto que o justo não será envergonhado. Deus já tinha falado sobre isso, né? O profeta Isaías, lá em Isaías 49, 23, mostra Deus falando, né? Dizendo: saibam que eu sou o Senhor e que os que esperam em mim não serão envergonhados. A promessa de Deus para nós. Mas o salmista continua, né? No versículo 4 ele diz: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Davi aqui suplica para que Deus seja o condutor da sua vida. Ele clama para que Deus
diariamente o ensine e o direcione em todos os seus caminhos. E ainda continua, versículo 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Pelo contrário, não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te, sim, de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ele repete, ó Senhor. Então, a oração de Davi aqui, ela não está tão preocupada com que Deus pudesse esquecer de alguma coisa, não é? Quando ele fala, lembra-me ou não lembras, o que Davi tem em mente aqui é ressaltar para os leitores dele essa bondade e a misericórdia de Deus, que ele cita duas vezes, né? Tanto no versículo 6 como no versículo 7. Então, a ênfase de Davi na bondade e na misericórdia do nosso Deus. Então, resumindo essa primeira parte do Salmo, a oração de Davi nos chama a confiar em Deus diariamente, sabendo que nele nós não seremos envergonhados. Nos ensina a vivermos em dependência, buscando pela verdade de Deus e pelos caminhos do Senhor para a nossa vida. Nos ensina também a jamais esquecermos que Ele é um Deus bondoso e misericordioso para com todos nós. Essa é a primeira parte do Salmo. Na segunda parte do Salmo, Davi agora vai expressar o seu louvor num tempo de confiança, e que vai dos versículos 8 a 15. Acompanhe comigo então na sua Bíblia. A palavra de Deus diz, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Aqui nós temos, então, mais uma vez, a repetição, da palavra caminho, usado como uma ilustração dos rumos da vida de Davi. Várias vezes, o caminho, esse clamor de Davi por entender o caminho do Senhor. Mas se por um lado, Davi clama pela direção de Deus, por outro lado, ele se compromete em guardar e obedecer a aliança e o testemunho do Senhor, o que está ali no finalzinho do caminho do versículo 10, Ele pede para conhecer as veredas do Senhor e ele fala que a verdade do Senhor, que são misericórdia, que o Senhor derrama a sua misericórdia, e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Então, Davi clama por conhecer os caminhos, mas se compromete em guardar, em obedecer a aliança e o testemunho ou a palavra do Senhor. Assim, então, isso se aplica para nós hoje, sabendo que não adianta a gente ficar perguntando, Deus, o que eu faço agora? Deus, para onde eu vou? Deus, me ajuda, se nós, no nosso dia a dia, não estivermos também dispostos a obedecer as orientações que nós já conhecemos a respeito dos planos de Deus para a nossa vida. Aquilo que Ele já deixou escrito na sua palavra e nós já conhecemos. Então, precisamos ter isso em mente, Não adianta só pedir orientação, precisamos estar dispostos a seguir. Verso 11. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Davi aqui, ele se mostra como o verdadeiro Filho de Deus, esse que cresce no entendimento da sua vida, dos seus pecados, e se arrepende e busca o perdão de Deus. Verso 12. Ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Então, esse versículo, ele pode indicar uma introdução para as marcas do verdadeiro discípulo. Esse homem que teme ao Senhor tem algumas marcas. Verso 13, então, vai dizer, esse homem que teme ao Senhor, na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra.
A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os laços do pé. Me tirará os pés do laço. Então, nos versículos 13 a 15, tem essa lista de bênçãos que Deus dá para aqueles que são seus seguidores, para aqueles que o temem. Prosperidade, não necessariamente uma prosperidade financeira. Depois ele fala sobre repouso, né? Um descanso, essa confiança de que Deus está sempre no controle. Uma herança, nós falamos sobre isso, né, no domingo, na última mensagem, né, sobre como nós, como filhos da graça, né, nós somos herdeiros de Deus. E ainda intimidade com Deus e conhecimento da sua palavra. Quem não gostaria de desfrutar dessas bênçãos? A boa notícia para nós é que nós teremos, se nós temermos ao Senhor, as bênçãos, elas estão ao nosso alcance, são prometidas para nós. E na parte final desse salmo, Davi, né, ele descreve então a petição, ele traz uma petição por socorro na adversidade. A palavra de Deus diz: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me todas as minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserva-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Na parte final desse salmo de Davi, Davi dispara em oração, clamando por alívio e encorajamento. Então, depois dele declarar a sua confiança e louvor ao Senhor, Davi reconhece a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade e a sua dependência de Deus. Davi reconhece e clama, pois ele percebe, né? Ele vê em Deus e não na sua própria força a solução para todos os seus problemas. Então, queridos, que essa seja também a atitude do nosso coração durante essa semana. Que nós possamos reconhecer a grandeza do nosso Deus e a nossa enorme fraqueza, e assim seguirmos confiantes no Senhor e não na nossa própria sabedoria. Davi então termina o salmo no versículo 22 dizendo: ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. E eu faço as minhas palavras em favor de toda Lajeado. Ó Deus, redime Lajeado de todas as suas tribulações. Que Deus esteja com todos vocês nesse dia, nessa semana, nesses tempos de tanta instabilidade e insegurança que vivemos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.